Clube do Produtor, o podcast do Homem do Campo. Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor, um podcast feito para aproximar você da vida do campo. E hoje nós estamos num cenário um pouco diferente, estreando um cenário novo, um jeito novo de fazer o nosso podcast, e o assunto não podia ser diferente. Nós estávamos pensando num podcast especial para o final do ano, mas teve um tema muito polêmico nessa semana e nós vamos tratar desse assunto hoje aqui na nossa conversa, no nosso podcast de todas as semanas. E eu tenho aqui comigo Alberto Turmina, ele é formado em Sistemas de Informação, especialista em Marketing, o engenheiro agrônomo Anderson Silva e também o engenheiro agrônomo Renato Borghetti. E a nossa conversa hoje vai ser a respeito das redes sociais do Bradesco, que lançaram um vídeo muito polêmico. Já aconteceu em outras épocas, a gente já tratou desse assunto em outro podcast, e mais uma vez, e eu chamo aqui para começar a nossa conversa com o especialista em marketing, o Alberto Turmina, o Bradesco lançou um vídeo nessa semana criticando o consumo de carne e fazendo algumas ilações que até não são muito bem colocadas. A gente vai tratar daqui a pouquinho mais da parte técnica com o Anderson, mas como é que você acompanhou, Alberto, essa declaração nas redes sociais do Bradesco que acabou impactando tanto no mundo agro? Saudações, bem-vindo ao podcast. Obrigado a todos que estão ouvindo ou assistindo. Então, na verdade, não foi uma publicação do Bradesco, foi uma publicação feita por influenciadores, que eles estão ali com uma parceria paga do Bradesco, e foi publicado através deles. Então, o comentário deles que eles tiveram foi infeliz, né? Eles podem acreditar nisso, mas eu acho que não bate com a visão do Bradesco, né? Então, um tempo depois, o Bradesco simplesmente pegou e apagou a publicação, né? Que era a parceria com eles, com os influenciadores, acionou a equipe de marketing deles para ver o que tinha acontecido, depois lançaram uma nota pedindo desculpas para o público agro, né? Porque aquilo ali realmente ofendeu, né? E eu acredito que a maioria dos clientes deles sejam dessa área, ou pelo menos clientes com grande fluxo de valores, né? E isso daí pode ter assim, represárias, né? Não digo da nossa parte, mas assim, o público é um público que pode assim, simplesmente pegar e cancelar contas, né? Do Bradesco, a gente já viu isso daí, um boicote, como já aconteceu com outras empresas, né? Então é um pouco complicado, né? Eles estão agora fazendo uma contenção, né? De tentar apaziguar tudo isso daí. Eles emitiram uma nota pedindo desculpas, falando que iam punir as pessoas severamente, né? Que severamente ainda colocaram entre aspas, não sei porquê. Mas agora eles vão ter que correr atrás do prejuízo, né? Como já aconteceu com outras empresas. Renato, eu gostaria de chamar de você para a conversa, porque além desse negócio de posicionamento de marca ou não, tem também aí um cuidado que tem que ter, porque parece que o Bradesco e as digital influencers envolvidas não tiveram nem o trabalho de checar a fundo o tema para saber se o tema era um tema coerente, se era isso mesmo, porque depois o Anderson vai apresentar os números. A pecuária brasileira não é uma poluidora, não é uma geradora de carbono em grande escala, como afirma a postagem, né? Primeiro, Júnior, saudações a todo mundo que está ouvindo e também quem está assistindo agora, né, o nosso podcast. É um prazer estar falando. Júnior, eu fico indignado com isso, cara, porque a gente que é do agro, somos jovens, estudamos também. Eu costumo falar o seguinte: eu não falo de coisa que eu não sei, né? Então, na minha rede social ou aonde eu vou, quando me chamam para conversar, eu não opino de coisas que eu não tenho domínio, que eu não tenho conhecimento. Basicamente, eu não falo de vacina, não falo de medicina, apesar de ter um conhecimento prévio dentro da agronomia, a gente tem um conhecimento prévio nessa área, mas eu prefiro não opinar, porque acho que são conhecimentos que demandam, né, uma certa aprofundamento, né? E o que a gente vê hoje é um monte de influenciadores, comunicadores e empresas entrando numa onda, né, de querer ficar bonito na fita, né, e acabam falando um monte de besteira, né? Então, assim, é muito preocupante ouvir influenciadores falando besteira, mas é mais preocupante ainda nós ouvimos uma empresa do tamanho que é o Bradesco, né, aceitar ou, de alguma maneira, endossar esse tipo de comentário, né? Então, assim, a gente quer usar esse espaço que a gente tem e o nosso espaço como
empreendedor, empresário, como empresa, para a gente poder mostrar o outro lado, né? Na verdade, essas informações estão totalmente erradas, né? Então, assim, se a gente falar hoje de pecuária brasileira, nós somos totalmente diferente da pecuária intensivista que acontece na Europa, por exemplo. Então, nós não podemos trazer o que serviu para lá para a gente, é totalmente diferente, né? O Anderson vai explicar mais sobre isso e a gente precisa se posicionar, nós precisamos cada vez mais não só fazer uma política de defesa, mas, né, uma política de estar toda vez lembrando a população a importância que a pecuária tem e realmente para tirar esse mal visto, né, ou mal entendido das pessoas. Então, acho que é importante ações igual essa que nós estamos fazendo hoje para a gente poder discutir cada vez mais e explicar o porquê que eles estão falando bobagem. Entendeu? Acho que uma empresa ela tem que ter essa preocupação de não falar bobagem, né, sem ter um embasamento científico, né, dentro da área, né? Muito bem. Anderson, vou chamar você, quero saudar já, bem-vindo ao nosso podcast. E esse dado do agro, ou melhor dizendo, da pecuária, ser um gerador de muito gases de carbono na atmosfera, não condiz com a realidade brasileira, né? Você explica um pouquinho para a gente, até para dar argumento para o produtor, para quem do agro, quem é simpatizante, ou quem quer entrar nessa discussão para falar com coerência, explica para nós um pouquinho por que esse argumento usado nessa postagem ele não é válido na pecuária brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos ouvintes e agora telespectadores do podcast Clube do Produtor. É sempre um prazer falar sobre o agro, sobre a nossa vivência, né, e sobre essa profissão maravilhosa. Pegando um gancho em tudo que foi dito até o momento aqui, né, o que o Júnior, que o Alberto, que o Renato falou. Essas influenciadoras digitais, que o termo que acho que é o mais correto para os que querem lacrar, querem ser chamadas de lacradoras, elas acabam sempre usando apenas um dos lados da moeda. Elas falam sempre em emissão de gases poluentes. De fato, a pecuária ela é uma emissora de gases do efeito estufa, responsáveis pelo efeito estufa, principalmente o metano, né, da eructação do bovino. Mas esse é só um lado da moeda. No podcast de algumas edições atrás, a gente comentou, junto com o Júnior, sobre o Net Zero, que é a iniciativa, né, da JBS em fazer a carne, neutralizar as emissões, fazer um balanço positivo das emissões e das captações de gás carbônico, né, desses gases poluentes. E o principal protagonista, né, desse Net Zero é o pecuarista. E falo mais, é o pecuarista brasileiro, né, que vai trabalhar de forma mais intensiva, de maneira mais inteligente e vai produzir uma carne de balanço zero carbono, ou até mesmo, em alguns casos, a gente até trouxe um artigo aqui para a gente discutir mais isso, gerando excedente, ou seja, entregando mais, compensando emissões de outros setores da cadeia. Como é que vocês acham que a gente combate, porque a gente vê que, pegando o seu termo, lacradoras, né? Essa instantaneidade das redes sociais, essa não querer discutir, não querer aprofundar nos problemas, como é que a gente combate isso, além de fazer espaços como esse? Tem como, por exemplo, o agro, tem como empresas ser responsáveis, tem como a gente trabalhar para que isso seja evitado, que a gente não chegue ao ponto, porque isso vai levar a gente num confronto dantesco se continuar nesse rumo. As pessoas vão para uma rede social sem preocupação nenhuma com nada, não checaram. Se tivesse checado a informação de uma maneira simples, por exemplo, que um jornalista faria, né? Não estou obrigando ninguém a ser jornalista, mas vocês não acham que essa instantaneidade vai prejudicar muito a gente num curto espaço de tempo? E como o produtor, como as pessoas do agro podem fugir disso? Tem uma fórmula secreta? O que vocês acham? Primeiro, João, as pessoas só reclamam de carne porque elas têm carne para comer, entendeu? Então, acho que assim, é o primeiro passo. Acho que a pecuária, de maneira ambientalmente correta, que é a que a maioria dos produtores fazem, ela possibilitou que muita gente pudesse ter proteína na mesa, né? Nós precisamos de proteína, né? E muita gente não tem, inclusive, né? Justo. E assim, hoje a gente só reclama porque a gente tem essa opção de escolher se queremos ou não carne. E eu acho que tudo bem, quem não quer comer carne é tranquilo, sabe? Quem tem a sua visão
vegana ou produto orgânico. Eu acho que tem espaço para todos. Eu acho que é isso que também nós do agro temos que entender. Nós não podemos forçar ninguém a comer carne ou forçar ninguém a ser Até vegano. porque o vegetal também é do agro, né? Justo, vai morrer na nossa mão do mesmo jeito. Né? Mas eu quero dizer assim, que nós temos que olhar com outra visão. Né? Respeitar todo mundo. Eu acho que assim, é o primeiro caminho. E acho que de uma maneira sem ser de confronto, tentar explicar isso para as pessoas de maneira científica. Né? Porque eu acho que a gente estudou para isso, para entender. Quem, por exemplo, entende de fotossíntese, quem estudou lá o básico de biologia, vai entender que as plantas fazem muito bem esse trabalho. De fixar carbono, né? De fazer o aproveitamento da energia solar, né? De aproveitar os gases que estão aí na atmosfera para poder transformar isso em alimento. Então, assim, nós precisamos entender que tem espaço para todos. O que a gente não pode concordar é que informações erradas, né, ou mal explicadas, ou trechos de explicações sejam feitos como verdade sem ser questionado. Bom, é isso, Renato. Então, o pessoal busca hoje muito conteúdo rápido e instantâneo, né, na internet, aqueles 5 dicas para você ficar rico, dica número 1, dica número 2, entendeu? Então, o pessoal busca muito isso, mas será que aquela pessoa que está te dando aquelas dicas tão rápidas assim, de como ficar rico, de como fazer isso, como fazer aquilo... Será que ela ficou rica, né? Será que ela realmente ficou rica? Será que ela entende realmente daquele assunto? Então, assim, as pessoas buscam fazer esse tipo de conteúdo hoje na internet, às vezes mesmo sem saber, sem se aprofundar, não lê um artigo científico, está falando lá da questão de emissão do carbono, mas não sabe a fundo disso daí, né? Então, às vezes pode, que ele falou, pode estar falando só o lado negativo, esquece de falar o positivo, para realmente lacrar, né? Então, porque é o que lacrou porque falou mal do boizinho, né? Então, cara, agora é lacrou inverso, né? Eu acho que as pessoas elas têm que ter a opção de não comer carne por uma opção delas, por um estilo de vida que elas têm, não por um influenciador ou por uma empresa que está ali disseminando notícia, talvez, não vou dizer falsa, mas incompleta. Sabe? E é esse o problema, e acho que é esse o motivo que a gente está aqui hoje. Né? Se a gente for, por exemplo, para o lado de uma notícia dessa ser planejada dessa maneira, é muito mais grave, mas eu acredito que é muito mais desinformação, né, Anderson? Exatamente, Júnior. O fato de você trazer para a discussão, igual o Alberto falou, esse conteúdo instantâneo, você falar algo impactante, ir contra o agro, ou ir contra, ir contra a manada, ter um pensamento disruptivo, isso engaja, isso gera seguidores, gera polêmica, então e isso vende, isso é o que a rede social e o pessoal que quer ganhar seguidores de forma rápida pensa em fazer. Mas o nosso papel, não falando de forma combativa, mas o combate que tem que ser feito do nosso lado, da nossa parte como agro, é colocar essas informações de forma clara. Né? Assim, essa é uma visão minha de que conteúdo científico, né, de artigos científicos, é muito pouco difundido. Então, assim, precisa ter mais essa difusão. Não ficar só na revista científica de nicho, que é dos pesquisadores que pesquisam sobre, sei lá, sobre a asa da borboleta. Não só sobre esse nicho, mas sim informações de relevância serem divulgadas para a população de modo geral. Porque aí, com ciência, você consegue, né, combater essas desinformações, e aí a pessoa tem, né, informação de diversas fontes para formar o seu caráter, né? Formar e tomar a sua decisão. Eu vou comer carne ou eu não vou comer carne? Então, assim, a palavra-chave é ter informação de forma acessível. E a maioria dos influenciadores / lacradores trazem essas informações mais vagas, de forma a polemizar o assunto e levantar esse assunto, acender uma chama muito agressiva. E a nossa contrapartida, que é técnica, que é embasada em ciência, ela é mais lenta. Mas ela precisa ser mais divulgada, precisa ser mais acessível. E é interessante isso, quando a gente parte para esse lado e a gente vê que o tempo é completamente diferente, né? Não dá para fazer um TikTok com artigo científico, né? Não, por mais que se tente, por mais que se tenha ferramentas que virou moda, essas coisas elas não vão acontecendo. Mas vamos tentar extrair uma coisa legal disso. Vocês acham que, apesar de toda essa polêmica, apesar de várias instituições que se movimentaram contra sindicatos rurais, retirando as contas do Bradesco, muitos produtores rurais se revoltando nas redes sociais, com toda a razão, vocês acham que dá para partir disso como uma discussão que possa mudar esse cenário? Olha, João, eu acho o seguinte, eu acho que toda manifestação, quando ela é pacífica,
né, e organizada como está sendo, eu acho que é válido. Né? De alguma maneira é importante as pessoas se organizarem, defenderem seus direitos, mostrarem também, darem voz, né? Porque senão a gente vai ser engolido, cara, né? Por esses ou essas influenciadores, empresas e tal. A gente precisa, né, que as pessoas respeitem, né, e sejam, como o Anderson falou, honestas nas suas demonstrações ali de marketing e do que eles querem passar, entendeu? Acho que tem que ser transparente, né? Então, acho que é válido, assim. Essa manifestação é legal, acho que se for pacífica e se for de maneira organizada, eu acho que é válido. Até porque vai obrigar o Bradesco a tomar uma posição, né? Ele vai ter que tentar fazer alguma coisa para mitigar, ou ele vai, sei lá, tentar dizer, não quero os produtores rurais na minha carta de clientes. Vai obrigar a tomar uma posição, vocês não acham isso? Eu acho assim, que errar, cara, todo mundo pode errar. Né? O mundo tá aí para isso, mas a gente tem que ter a grandeza de reconhecer quando a gente erra. Acho que o Bradesco já fez isso de alguma maneira, emitindo uma nota, dizendo que não concorda. Eu acho que é o primeiro passo, porque eu acho que na sociedade que a gente está vivendo hoje, de muita polarização, de muita discussão, ou você tem que ter um lado, ou é sim ou é não, eu acho que talvez eu sou mais a favor da conversa, né, da explicação. Acho que isso, em algum momento a gente pode acontecer isso com a gente. É tanta informação errada, ruim, que em algum momento talvez você pode cair numa pilha dessa daí de alguém e falar de alguma coisa errada, entendeu? Mas acho que você tem que ter a grandeza de pedir desculpa, reconhecer. Eu acho que não é errado uma empresa errar, né? Eu falo por mim, a gente erra várias vezes. O segredo é reconhecer que a gente errou, né? E tentar corrigir, talvez investir em alguma maneira para que isso não ocorra mais, investir na publicidade da informação completa, né? As próprias influenciadoras, que elas talvez a vida inteira falaram para um nicho específico, eram acostumadas a conviver só com esse nicho, quando foram jogadas para os outros, daqui a pouco elas podem aprender uma boa lição e podem elas passar a fazer propaganda do agro, por que não, né? Por isso que eu acho que é sempre muito importante. E eu acho válido qualquer manifestação. Eu acho que os produtores, quando eles se manifestam de uma maneira prática, encerrando contas, a gente sabe que isso vai ser factual, daqui a pouco ali na frente pode voltar a ter conta, mas é importante que você diz, não, isso aqui é assim, eu faço isso para demonstrar a minha insatisfação. E esse é o recado que não está dado, não é? Você não acha isso, Alberto? Olha, então, eu vejo pelo lado positivo de toda essa discussão, é que, assim, levou a todo um assunto que, por anos, é sempre o lado negativo, né? E aí agora todo mundo está vendo que tem um lado positivo, né? Por que o agro está achando tão ruim daquele negócio do Bradesco? E por que o Bradesco voltou atrás? Ou seja, alguma coisa tem. Né? Então a gente chega aqui com dados científicos e prova, olha, não é bem assim. Então quantas pessoas que passaram a vida inteira pensando que só emitia carbono e agora vão saber, porque vão ver aquela discussão, mas por que está acontecendo isso? Então ele vai atrás e vai entender por que está acontecendo essa discussão toda, né? É porque alguém pode, daqui a pouco, né, Anderson, ter que defender a pecuária brasileira lá fora, né? E às vezes se a pessoa tiver essa informação, pode fazer muito bem esse papel. Até nesse painel da COP26, né, teve uma ressalva muito expressiva para o Brasil, né, que o Brasil ele é sim o protagonista para fazer esse balanço de carbono se concretizar, né? A gente fez esses compromissos de redução, né, e até eu me posicionei a favor, né, para a gente ter esse movimento, porque nesse estudo que eu até trouxe aqui para a gente só falar um pouco de maneira mais sucinta, a Embrapa ela comparou 4 sistemas de produção. Um sistema intensivo irrigado, um sistema intensivo sem irrigação, um sistema de médio investimento e comparou com a pastagem degradada. Né? Dos quatro tratamentos, né, dos 4 sistemas testados, a pastagem degradada foi a que apresentou a pior condição. Então, o pior balanço, o balanço mais negativo em relação às quantidade de emissões que o sistema lança e a quantidade que é mitigada. E os 2 tratamentos, né, os dois sistemas de produção de alto investimento e de médio investimento possibilitaram o contrário. Reverteram essa negatividade e passaram a entregar um balanço positivo. Ou seja, falando de forma resumida, um dos resultados do trabalho, que é muito completo, a gente pode até mais para frente discutir um pouco mais sobre esse assunto.
o sistema de médio investimento, por exemplo, que entrega uma produtividade média de 21 arrobas por hectare ano, que é extremamente viável, falando de maneira financeira e econômica, né, consegue entregar uma média de 6 árvores teóricas para cada cabeça. Ou seja, para cada cabeça que tem dentro desse sistema, é como se o produtor já estivesse plantando 6 árvores. Então, para compensar uma eventual emissão. Então, assim, olha esse número, olha como é que inverte a situação. Uma pecuária intensiva, uma pecuária que emprega tecnologia, que emprega as metodologias que nós, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, né, difundimos, consegue reverter a balança e consegue entregar um saldo positivo, produzir carne de qualidade e ainda auxiliando o ambiente, auxiliando a redução dessas emissões de gases do efeito estufa. Então, olha como isso é positivo. Então, a gente precisa expor mais isso. Hein, Anderson, aproveitar que você está falando, acho que é importante para as pessoas que estão assistindo, como é que é esse saldo positivo? Né? De que maneira que uma pastagem bem cuidada, adubada, né, feita com bastante cuidado, pode levar esse balanço positivo? Então, dentro do sistema que foi, né, conduzido nesse experimento, as passagens de alto investimento, quando você trabalha uma calagem, trabalha todas as técnicas, né, de boas práticas agrícolas, ela produz muito mais biomassa. Para produzir essa biomassa, tanto de parte aérea, que é o que é aproveitado pelos animais, né, são as folhas e os colmos, mas também ela produz muita biomassa enterrada. O sistema radicular é muito mais profundo, né? A gente sabe da universidade que o calcário, a correção do solo, ela possibilita que a planta explore camadas mais profundas de solo. Então ela consegue preencher também esse solo com mais carbono. Então, para ela produzir esse carbono, ela tira da onde? Ela tira da atmosfera. Então ela acaba reduzindo o impacto das emissões, né? Tanto de automóveis, tanto do próprio gado, né? Então, o sistema intensivo ele é mais produtivo, produz mais biomassa e, consequentemente, para produzir essa biomassa, retém mais carbono. E o que se chamou a atenção nesse artigo, Anderson, principalmente, a gente olha, o boi brasileiro é o boi verde, boi criado a pasto. Claro, tem confinamento no Brasil, a gente sabe disso, mas o que chama a atenção aí, o sistema que mais, me parece, pelo que eu entendi que você está falando, se eu estiver falando errado, pode me corrigir sem problema nenhum, o sistema que mais gera gases de efeito estufa é justamente o que tem menos tecnologia, o que tem menos aplicação técnica, é isso mesmo? Exatamente, Júnior. Aqui nesse artigo, né, que trata sobre o exemplo aqui usado é uma recria, um artigo de 2 anos, então a coleta de informações ela é mais longa, então tem dados bem precisos. Que o sistema de passagem degradada, quando comparado com o que a gente falou anteriormente, que gera um saldo positivo, né, de 6 árvores para cada animal, para cada cabeça. No caso da pastagem degradada, pela situação, né, que se encontra esse pasto, com baixa quantidade de biomassa, de produção de biomassa, com área de solo exposto, dentre outros problemas que uma pastagem degradada apresenta, para ter uma compensação em nível de carbono, para a gente falar em zerar essa conta das emissões dessa área conduzida em pastagem, em sistema de pastagem degradada, o produtor rural, nesse exemplo hipotético, teria que plantar 63 árvores para cada cabeça conduzida. Então, assim, percebo que o não utilizar a tecnologia acaba impactando muito mais. Né? A gente, além de ter um mau uso dessa área, né, porque áreas, a gente falou aqui, o dado do artigo, na área de médio investimento, com a produção de 21 arrobas por hectare ano, quando a gente vai para a área degradada, eu estou falando de 7 arrobas por hectare ano. Então, é um gap financeiro muito grande. Então, o produtor, além de estar ganhando menos, sendo menos remunerado, ele acaba impactando mais ambientalmente falando. Então, precisa ter uma compensação um pouco maior. Renato, e é muito fácil, né, Renato, eu falar que não tem que fazer uma hidrelétrica dentro de um escritório, de um quarto com ar-condicionado. É muito fácil eu falar XYZ e não olhar para aquilo que eu faço. É muito fácil eu falar não consome carne, mas tá usando um monte de subprodutos da pecuária, não é, Renato? Isso é um negócio interessante, né? Então, assim, por que eu sou contra só a carne, né? Mas e todos os outros subprodutos que a gente tem dentro da cadeia, que são importantes para a nossa vida hoje, né? Eu acho que a carne, o boi talvez seja a matéria-prima de inúmeros produtos que a gente tem. Colágeno, gelatina, você tem couro,
né? Você tem... Eu vou te dar um exemplo para te ajudar. A minha filha mais nova tem alergia à proteína do leite. Cara, a quantidade de produtos que não pode usar, a minha esposa está amamentando, você vai olhar remédio, quase tudo que a gente consome tem a proteína do leite, ou ela direta ou indireta em algum produto químico. É interessantíssimo, né? A gente tem que estar preocupado com o bem-estar animal, a gente tem que estar preocupado com as práticas ambientais dentro das propriedades. E outra coisa, o Brasil é um dos países que mais conserva mata dentro de propriedade privada. Então, hoje, a gente pega na região amazônica, 80%, basicamente 80% de toda a área tem que ser protegida. Então, se você comprar lá 100 hectares, você só vai poder utilizar 20 hectares. Então, assim, é muito fácil países igual França, outros países ali da Europa falarem mal do Brasil, sendo que nem eles fazem esse tipo de processo. A legislação brasileira, ela é muito, muito forte quanto a isso, né? Então, nós temos essas reservas, por exemplo, são interessantíssimas, cara. Então, é um tema que a gente tem que divulgar, né? As pessoas acham que que a gente só desmata, né? Cara, não precisa mais desmatar, né? A gente tem já área suficiente, a gente tem tecnologia para isso, e é igual o Anderson falou. Você acha que produtor vai querer perder dinheiro? Porque quando ele está com uma pastagem degradada, ele está perdendo dinheiro. Então, o produtor nenhum quer perder dinheiro, né? Então, assim, ele precisa de apoio, de incentivo para produzir melhor, para produzir mais e para que esse balanço fique positivo. Hoje, a maioria de quem continua no negócio tem que estar com balanço positivo, senão não paga a conta. Ele precisa estar produzindo muito mais matéria seca, matéria biomassa, para ele poder ganhar dinheiro. E a questão dos subprodutos é outra coisa que é muito engraçado. Pô, por que eu sou contra só a carne? Né? E todo o resto que eu tenho? Porque é muito difícil você passar um dia inteiro sem utilizar algum produto que venha de origem animal. Né? Muito difícil. Então, a gente tem que lutar para que a gente tenha boas práticas na fabricação, que sejam práticas eficientes, né? Sem desperdícios. Sem desperdícios. E eu acho que assim, e com informação tudo vai. Acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que a sociedade está se mobilizando para a gente mostrar o outro lado. Que acho que até então a gente foi durante muito tempo. A gente foi aceitando de graça tudo que estava vindo. Eu acho que agora é o primeiro passo para a gente poder mostrar, opa, peraí, não é bem assim. Tem o outro lado, e eu acho, assim, como agrônomo também, como pesquisador também, né, eu acho que a gente tem muito mais para ajudar do que para atrapalhar. E o que chama a atenção, Alberto, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, né? Uns mais, outros menos. Eu sou muito jovem, como você pode ver nas câmeras, claro. Mas existe um confronto de gerações, na internet isso é bem claro, mas as gerações estão cada vez interagindo mais, né? Porque antes era muito difícil as gerações interagirem nas redes sociais, mas hoje a gente tem gente de todas as idades tendo acesso às informações que estão nas redes. Como é que você enxerga esse movimento e esse impacto? Você acha que as gerações como a nossa, elas vão ser mais impactadas por essa geração que estão vindo, ou a gente ainda vai conseguir, baseado em coisas como o Anderson colocou, como o Renato colocou, também influenciar essa meninada que está vindo aí nessas gerações mais novas? Olha, de fato, né, a gente tem um avanço muito grande da questão da internet, principalmente em zonas rurais. Hoje eu sou filho de pecuarista, né? Posso ser da área de marketing, né? Tecnologia, mas eu sou filho de pecuarista e já vivi em fazenda. Fui criado uma boa parte da minha vida em fazenda. E hoje você vê o avanço de internet para essas áreas, tipo assim, em locais que você pensa que não poderia ter internet no meio de matas, quilômetros e quilômetros de mata, você vê acesso à internet, né? E internet rápida, né? Então, cada vez mais as informações vão disseminando, né? Chegando informações técnicas, chegando também esse tipo de informações. E, assim, falando sobre uma coisa que o Renato conversou aqui, sobre a questão de outros países, né? É muito fácil falar que o Brasil desmata, sendo que eles já desmataram todo o país deles, né? Então, é isso, entendeu? Então, assim, essa disseminação da informação, ela tem um lado positivo, porque assim, muitas pessoas que às vezes moram na cidade que não conhecem o agro, elas vão começar a ver um Instagram, um vídeo no YouTube de uma pessoa que mora na fazenda, por exemplo, de várias redes sociais de fazenda. Hoje tem diversas redes sociais que são famosas,
entendeu? Muito mais famosas que empresas que publicam apenas conteúdo de fazenda, do dia a dia, da lida, entendeu? E hoje as pessoas vão conhecendo, né? Eu já passei por diversas situações em fazenda que o pessoal critica, por exemplo, a questão de queimadas. É um assunto muito mais extenso, né? Que também entra na parte de carbono, mas o pessoal critica muito a questão de queimada no Brasil, mas o pecuarista não gosta de colocar fogo. Não coloca. Não gosta de colocar fogo e não gosta que coloquem fogo acima de Exatamente, tudo. porque a polícia vai estar lá no dia cara? seguinte com uma multa milionária, entendeu? Quem é que quer perder, velho? Quem quer perder produto pro gado ali, Sim, esse comida ano- pro boi, cara. esse Entendeu? ano de Quem quer botar 2020, fogo na... Exatamente. E a gente, assim, o Brasil, a gente precisa entender isso, porque existem os desmatamentos que na grande maioria dos casos são desmatamentos licenciados, que têm práticas que são regulamentadas, que são feitas dentro da lei. Claro, tem desmatamento ilegal, como tem assalto na esquina, entendeu? Porque existe problemas em todas as áreas, mas a grande maioria, a média dos produtores praticam tudo dentro da lei, até porque tem sanções, né, Anderson, muito graves na venda do produto. Hoje, por exemplo, a soja é um exemplo disso, a pecuária cada vez mais disso, dependendo da região que você está, dependendo do tipo de licença ambiental que você tem, você não consegue vender seu produto, né? Tem os embargos, né? O órgão ambiental ele pode embargar uma área que estiver em desacordo com qualquer legislação ambiental e aí ele não pode vender o produto que está lá naquela área, né? Então, assim, o respeito às leis ambientais ele deve ser, como né, pela maioria dos produtores, é seguido à risca. Então, você tem que ter essa atenção para que você não tenha um prejuízo maior lá na frente, né? Esse ano de 2020, eu vou dar um exemplo de próprio meu, né? A gente estava na fazenda, simplesmente do nada, meio-dia, num local que não tinha ninguém, começou um incêndio, né, no pasto. A gente perdeu 30 alqueires, né, alqueirão, para um incêndio que não tinha ninguém, colocou, simplesmente pegou do nada, por talvez do sol, né, isso não sabe. E aí queimou 30 alqueires, perdemos, e era justamente uma área que a gente tinha colocado calcário, tinha plantado capim, tinha cortado com um trator, com roçadeira, recente, e aí perdemos 30 alqueires, de uma área que a gente tinha beneficiado, né? Que ficou lá 3, 4 meses agora sem poder utilizar novamente porque o capim ia ter que crescer de novo. Os produtores, as próprias empresas usam o fogo contra fogo e o fogo, às vezes, até para diminuir a quantidade de matéria orgânica que tem, para evitar fogo descontrolado, né? Então, assim, eles queimam em alguns determinados locais para poder não ter aquela montante de massa, para isso depois não causar um incêndio descontrolado. Então, assim, tem várias estratégias para o uso do fogo. Existem formas de uso responsável do fogo. O fogo é uma ferramenta que é usada para algumas coisas de maneira geral. Não é aquele fogo que vai pegar matas e matas inteiras, longe disso, mas o fogo é uma prática usada não só no Brasil, por exemplo, a Austrália. A Austrália, por exemplo, usa muito mais o fogo que o Brasil nas suas práticas agrícolas, né? Assim, então, de fato, lá queimou 30 alqueires, né, de um pasto que era beneficiado. E acabou que, assim, não teve um culpado e acabou que a gente foi bloqueado de vender gado, né, por um tempo, até ser feita uma fiscalização e, consequentemente, liberou porque tinha todas as filmagens, tinha câmera de segurança no local, entendeu? E viu que não teve nenhum culpado, de fato, foi um fator externo, né? Um fator natural, quer dizer. Então, assim, eu acho que o produtor não quer essas coisas. Ele não quer, a mídia coloca muito recorde de queimadas, essas coisas, mas o produtor que está lá, ele não quer. As coisas às vezes acontecem por acidente, às vezes tem culpados realmente, mas o produtor não quer isso daí, porque prejudica. E às vezes os que querem são muito pouco. E é isso que a mídia Eles às vezes não têm coloca, acesso à informação entendeu? também, porque às não vezes sabe o que acontece, prejudica. existem pessoas mal intencionadas em qualquer setor, cara. Não é só no setor do agro, né? Mas a gente não pode generalizar, pegar aqui, se em 100 produtores eu tenho 2 que fazem esse tipo de operação, eu não posso generalizar e falar que os 98 não prestam. Eu acho que é justamente isso que a gente quer, né? Não essa polarização, né? A gente quer dizer que a gente está querendo o bem também, cara. Eu acho que eu aqui como jovem, nós como jovem, a gente quer que o planeta seja cada vez melhor. Eu acho que é para isso que a gente trabalha, para tentar levar a tecnologia, para a gente produzir mais, para a gente poder produzir ambientalmente correto. E eu trabalho, assim, e acredito que a turma que trabalha tanto aqui, quem trabalha com vontade mesmo, trabalha com esse princípio, né, de levar a tecnologia e de poluir menos, né? E eu acho que a gente está fazendo, acredita no que a gente faz. E a gente estudou para isso, né? Eu acho que assim, estudamos para isso, hoje a gente
tem embasamento do que a gente está falando. Então, não é uma pessoa que talvez não é da área, nunca trabalhou, ou sei lá, leu algum artigo que era tendencioso de algum jornalista, que também não era da área, né? Que muitas vezes quem escreve esse tipo de coisa são pessoas que não têm conhecimento. Até artigos científicos, às vezes, se você procurar, você acha, mas e qual é a fonte? Qual a procedência? Entendeu? E às vezes tirou do contexto, né? Às vezes tirou uma coisa de contexto. O que o Anderson trouxe aqui é fantástico, né? E assim, existem vários, em várias determinadas fases de criação, né? E também da lavoura também, a gente pode provar e que a gente tem muito mais a contribuir do que a prejudicar. Inclusive, eu acho que a gente vai deixar esse artigo científico aqui disponível no link, né, para o pessoal acessar e poder olhar com os próprios olhos, né? Porque assim, se é a informação que a gente quer disseminar, eu acho que isso aqui tem que estar lá aos olhos de todos. E nunca mais, eu não me canso de falar isso no podcast, falo nos programas que participo, chequem. Tudo que é informação, chequem, procurem fontes diferentes para ver, da coisa mais simples à coisa mais complexa, chequem a informação, porque você não está fazendo um bem danado para as pessoas ao redor de você. Muito bem, pessoal, nós podíamos ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos conversando sobre esse assunto, mas nós temos um tempo limitado e a gente vai voltar em outras edições, vai falar de mais coisas, mais assuntos como esse. E eu começo aqui a despedida, começo com o Alberto. Alberto, sua mensagem final, fica à vontade, o Clube do Produtor é todo seu. Bom, pessoal, agradeço a todo mundo que escutou, assistiu até o final. Né? A gente está aqui sempre buscando, né? Eu faço parte da equipe da Agrominas, na parte de marketing, e a gente sempre está buscando tecnologias, inovações para o produtor, tanto nessa área do agro como na área digital também. Isso vai cada vez estar integrando mais, né? Então, agradeço todo mundo novamente e a gente estamos aqui à disposição. Anderson, figurinha carimbada desse ano, participou de muitos e muitos, espero que 2022 participe de muito mais. Vai ganhar um troféu, hein? Vai ganhar o troféu do Produtor esse ano. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer, né, mais uma participação. Eu sempre falo, é sempre um prazer falar e discutir sobre esse assunto que a gente vive todos os dias, né? E a mensagem que eu quero deixar, na verdade, acho que é a mensagem que eu deixo praticamente em todos os programas que eu participo, né? É possível, sim, produzir de forma eficiente, rentável e ambientalmente correta. Então, se você trabalhar com as ferramentas corretas, usar a tecnologia, usar todas as ferramentas que a agricultura, a pecuária tem, né, para você utilizar, você consegue sim ter uma produtividade interessante e ainda gerar um excedente de carbono, que você contribuir para que esse balanço, né, de emissões e retenção de gases poluentes. Então, cumprir esse papel. A pecuária tem esse papel e nós, como técnicos, temos esse papel de fortalecer isso, de incentivar e de divulgar mais, né, esse bônus da atividade. Renato, o Clube do Produtor é todo seu, só despedido. Bom, Jonas, só dizer que acho que o intuito desse podcast, desde quando ele foi criado, que a gente conversou junto sobre isso, era o intuito de levar conhecimento. Isso vai muito de encontro com a missão e a visão de futuro que a gente como empresa, que nós como empresas temos, né? Que é de, através do conhecimento, da assistência técnica de qualidade, de produtos de qualidade, fazer com que o produtor produza mais e com isso ele tenha uma melhor qualidade de vida. Eu sempre falo que o que a gente quer vender é qualidade de vida para o nosso cliente. É muito fácil você que está na cidade reclamar, né? Sendo que você vai no supermercado e você escolhe o que você quiser. Enquanto o produtor está lá, né, produzindo, não sabendo se vai produzir ou se não vai produzir, porque a gente não tem uma bola de cristal, então assim, é um risco. O produtor muitas vezes coloca todas as economias dele, né, numa safra e espera que vai chover para ele poder colher. E às vezes vem uma praga, às vezes vem uma doença, às vezes vem qualquer coisa que não tem como controlar, né, da natureza, e ele acaba perdendo e às vezes tendo, né, todas as economias dele indo pro lixo, né? Então, assim, é muito fácil reclamar. É difícil viver o outro lado. E eu sempre falo, nós como empresa, nós temos esse intuito. E acho que o podcast, não só o podcast, mas nós temos nossos vídeos também, do Integrando Conhecimento, eles têm esse objetivo, de levar conhecimento e também levar conhecimento para as pessoas que não são da área. Porque acho que uma maneira descontraída, curta,
rápida, né? Que a gente possa fazer com que mais pessoas acabam conhecendo o nosso dia a dia, a natureza da nossa atividade, né? É só agradecer, acho que mais um ano, que apesar da pandemia, né, foi um ano difícil para todos, insumos muito complicados, um ano em que a gente teve muita dificuldade de logística, de entrega de produtos. Graças a Deus atendemos todos os nossos clientes, né? Não tivemos nenhum cancelamento, teve algumas trocas de produto por questões que não foram nossas, mas atendemos todos os nossos clientes, cumprimos com todos os nossos contratos. Então, assim, isso mostra um pouquinho de quem a gente é como empresa e como a gente quer levar a empresa para frente. Então, assim, agradeço demais, agradeço a todos. E, assim, se você não quiser comer carne, não coma porque você não quer, mas não por besteiras ou por desinformação que pessoas aí querendo lacrar fazem na internet. Então, que você tenha todas as informações na mesa para você tomar a sua decisão. E eu acho que a gente respeita. Como produtor ou como empresa, a gente respeita desde que você tome essa decisão baseado em informações corretas. Obrigado, Renato. Obrigado, Anderson. Obrigado, Alberto, por dispor seu tempo para vir aqui debater esse assunto. E esse foi mais um Clube do Produtor, um podcast feito para aproximar você da vida do campo. Você pode nos acompanhar todas as semanas pelo Spotify ou então receber nosso conteúdo por WhatsApp. Compartilhe nosso conteúdo, se inscreva nos nossos canais e divulgue notícias do agro. Esse foi mais uma edição. Até a próxima semana. Até mais. Clube do Produtor, o podcast do Homem do Campo.